Conceito de criminalística. Prezado policial militar, como está o seu conhecimento em história da criminalística? Vamos aproveitar para estudar um pouco sobre este assunto, conceituar e classificar corretamente criminalística e local de crime. História da criminalística. Você sabia que no início da fase técnico-científica, a partir do século XIX, era de responsabilidade da medicina legal, além dos exames de integridade física do corpo humano, toda a pesquisa, busca e demonstração de outros elementos relacionados à materialidade do fato penal? Com o surgimento de novos conhecimentos e o desenvolvimento das áreas técnicas, como exemplo a física, química, biologia, toxicologia, matemática, etc., evidenciou-se a necessidade real da criação de uma nova disciplina para a pesquisa, análise e interpretação dos vestígios materiais encontrados em locais de crime, fixando-se, assim, a criminalística como fonte fundamental de apoio à polícia e à justiça, como uma disciplina independente em sua ação, como as demais que a constituem. Conceito de criminalística. É o estudo dos vestígios materiais objetivos relacionados às práticas das infrações penais, crimes ou contravenções. Esse é o conceito sobre o ponto de vista didático, aplicado à investigação criminal. A criminalística é a disciplina que tem por objetivo o reconhecimento e a interpretação dos vestígios materiais ou a identidade do criminoso. Os exames dos vestígios encontrados no corpo humano, vivo ou morto, ou em partes do corpo humano, são da alçada da medicina legal. Conceito brasileiro dado à criminalística em São Paulo, no ano de 1947, por ocasião do primeiro Congresso Nacional de Polícia Técnica. Disciplina autônoma, integrada pelos diferentes ramos de conhecimento técnico-científico, auxiliar e informativa das atividades policiais e judiciárias de investigação criminal, tendo por objeto o estudo dos vestígios materiais e extrínsecos. Este conceito é do saudoso e renomado mestre e perito criminalístico Heraldo Rabelo. Ampliação da ação da criminalística. Também é aplicado, constantemente, no direito civil, um ramo da criminalística, a documentoscopia, cujo objetivo pode ser a caracterização de adulterações de documentos, sua autenticidade, fraudes em documentos, etc. O concurso da criminalística como auxiliar e informativa das atividades policiais e judiciárias de investigação criminal, podendo também ser utilizada no direito civil, está, intimamente, ligado, de maneira, diretamente, proporcional, quer em profundidade, quer em assídua frequência, a toda gama de subsídios científicos emprestados pelo campo da criminalística ao ramo da investigação policial de exame e esclarecimento de uma infração penal, quer na busca dos vestígios materiais na captação e acondicionamento destes, na identificação dos mesmos, quer no esclarecimento da origem e, ainda, na objetivação de conclusões periciais relativas à vinculação de determinados vestígios com os instrumentos do crime, procurando, assim, fornecer as bases para as corretas e mais justas decisões do juízo. Mais informações. Atualmente, são considerados ramos da criminalística. Dinâmica de homicídios. É o estudo dos locais de crimes contra a vida, chamados de locais de sangue. Dinâmica de ocorrências de trânsito. Utiliza conhecimentos das ciências físicas, em especial da cinemática, da dinâmica e das resistências de materiais no estudo de ocorrências com veículos e atropelamentos. Documentoscopia. É conhecida também como grafotecnia, que estuda os documentos em geral e suas falsificações em particular. Papiloscopia. É o estudo das papilas existentes no corpo humano capazes de produzir impressões, datilares, plantares e palmares, que permitem, por meio de seus pontos característicos, a identificação das pessoas. Balística forense. Estuda as armas e munições, no que se refere ao seu funcionamento e sua eficácia.
Compreende o relacionamento de armas e munições, projéteis e estojos deflagrados, no sentido de determinar e identificar a arma que disparou um ou mais projéteis ou estojos envolvidos no crime. Química legal. Com suas subdivisões, quais sejam a microquímica, a química toxicológica, a química bromatológica, a química de explosivos, etc. Engenharia legal. Estuda os locais de escombros provenientes de incêndio, explosão, desabamento, locais de acidente do trabalho e de morte por eletropressão, locais de sonegação de água, luz, gás, telefone, etc. Contabilidade legal. A utilização em exames periciais contábeis em geral, que interessem a inquéritos ou processos criminais ou administrativos, busca, em especial, caracterizar a fraude como meio utilizado para a prática das diversas infrações capituladas nos ordenamentos legais. Merceologia. Estuda as mercadorias produtos de crime com vias à sua avaliação, exigida pela lei processual, a fim de estabelecer o valor da lesão patrimonial. Pode ser realizada direta ou indiretamente. Jogos. Estuda as diversas modalidades de jogos proibidos e estelionato. Veículos. Tem por finalidade o exame em veículos automotores, objetivando a verificação da adulteração ou não da numeração do chassi, dos seus componentes e, principalmente, dos acessórios. Crime. Conheça a definição. Para definir crime não se deve, curiosamente, recorrer à busca do conceito dentro do Código Penal e a doutrina sobre este termo desenvolveu alguns conceitos a respeito. A definição pode ser vista de três formas diferentes, ou seja, conceitos distintos que tratam da formalidade, de material e de análise. O tipo de crime formal, em primeiro lugar, é o que corresponde ao que diz a lei. Quem legislar define como crime a conduta do indivíduo, uma vez que o crime já existe. Porém, neste caso específico, não se aprofunda na essência do mesmo, tampouco no seu conteúdo, nem mesmo na sua matéria. No que diz respeito a material, a explicação do conceito adentra em vários aspectos onde se encontram o uso de matérias extrajurídicas, tais como a sociologia, a psicologia e etc. Neste tipo de conceito, a busca de uma definição tenta formalizar questões para descobrir as razões que induzem a quem legislar a prever o castigo que deve ser aplicado ao autor ou aos autores de certas ações, chegando assim a realizar uma linha de análise mais complexa para poder chegar à conclusão da definição de crime e não somente analisando o aspecto aparente do mesmo. O terceiro conceito é o considerado conceito analítico sobre crime. É aquilo que se denomina como ação considerada típica, contrária à jurídica e de culpa. Aqui se analisa e conceitua crime como um fato humano que se descreve no que se chama tipo legal, e que é cometido com culpabilidade, ao qual se deve aplicar uma pena, de acordo com o crime cometido. A conduta ou mesmo a ação, dentro de uma teoria finalista, crime é considerado como uma atividade que leva sempre a uma finalidade específica. Este conceito abrange o crime como conduta dolosa e sempre considera num sentido estrito, ou seja, o crime existe e a culpa significa que a conduta deve ser reprovada ou alvo de censura, no que diz respeito a este tipo de conduta. Requisitos específicos e também requisitos considerados genéricos são considerados ao conceituar-se crime. O crime como definição é a conduta que gera deformações na conduta do ser humano. Toda conduta considerada como crime é apenada e sofre as consequências e a força da lei. Parêntese que abre parêntese que fecha. Conheça algumas particularidades. Delito é a ação ou omissão, imputável a uma pessoa, lesiva ou perigosa a interesse penalmente protegido, constituída de determinados elementos e eventualmente integrada por certas condições ou acompanhada de determinadas circunstâncias previstas em lei. Fato típico é o comportamento humano, positivo ou negativo, que provoca um resultado, em regra, e é previsto em lei penal como infração.
Antijuricidade é a relação de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico. A conduta descrita em norma penal incriminadora será ilícita ou antijurídica quando não for expressamente declarada lícita. Culpabilidade é a reprovação da ordem jurídica em face de estar ligado o homem a um fato típico e antijurídico, reprovabilidade que vem recair sobre o agente, porque a ele cumpria conformar a sua conduta com o mandamento do ordenamento jurídico, porque tinha a possibilidade de fazê-lo e não o fez, revelando no fato de não o ter feito uma vontade contrária àquela obrigação. HTML. Vamos refletir. Um policial militar foi designado para fazer a preservação de um local de crime de homicídio, em local externo, em via pública. Após os exames periciais, o perito criminal alertou ao policial militar que este deveria informar à autoridade policial que havia no local projéteis e estojos de arma de fogo que deveriam ser apreendidos, pois, de acordo com a legislação, quem deve apreender os vestígios encontrados em local de crime é a autoridade policial. Ao se dirigir para a sua viatura policial, o perito observou que o policial militar havia chutado os vestígios para dentro do mato que existia próximo ao local onde houvera ocorrido o ilícito penal. Observe que, a falta de conhecimento do policial militar associada à sua falta de profissionalismo ocasionou um grande embaraço à investigação policial, pois os vestígios que poderiam identificar a arma de fogo que produziu os disparos foram perdidos. Conclusão. Elementos importantes envolvidos na criminalística. 1. O policial que primeiro chega ao local de crime. 2. A preservação dos vestígios. 3. O trabalho técnico pericial. 4. A investigação policial. 5. As testemunhas. 6. A autoridade policial que elabora o inquérito policial. As atividades são independentes, importantíssimas e possuem um único objetivo: a identificação da autoria e a obtenção da materialidade do fato delituoso, em análise. Saiba mais. Com base no conhecimento, constata-se que a investigação de um crime, conduzida em bases técnico-científicas, permitirá encontrar respostas às perguntas que são formuladas sempre que nos move a curiosidade de conhecer melhor o resultado de alguma atividade humana, ou algum fenômeno da natureza. O crime, enquanto ato de um ser humano, não se constitui numa exceção. E a ele também se aplicam aquelas questões: o que, como, quem, vítima, onde, quando, quem, autor, por quê, e todas elas devem ser respondidas, por meio de um exame de local. Na maioria das vezes, o onde será previamente conhecido, constituindo-se no local. E há aqui um procedimento padrão, cuja observação será sempre obrigatória: o local só poderá ter os seus limites definidos, após uma cuidadosa sondagem prévia. Estudo de caso. Em um local de morte externo, estavam presentes a autoridade policial, o perito criminal e os agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar. Quando se realizavam os exames periciais, começou a chover. Estando você no local, quais os procedimentos que tomaria para preservar os vestígios que existiam no local? Local de crime. Caro policial militar, agora iremos classificar local de crime, conhecer as técnicas de isolamento e preservação do local de crime, bem como os procedimentos nos locais de infração penal. Você está preparado? Definição de local de infração penal. Um dos maiores peritos do Brasil, Heraldo Rabelo, utilizava uma metáfora para explicar o significado de local de crime. Local de crime constitui um livro extremamente frágil e delicado, cujas páginas, por terem a consistência de poeira, desfazem-se, não raro, ao simples toque de mãos imprudentes, inábeis ou negligentes, perdendo-se desse modo para sempre os dados preciosos que ocultavam à espera da argúcia dos peritos. Classificação do local de crime. O local de crime pode ser classificado segundo 3 critérios. 1. Quanto ao local em si. 2. Quanto à natureza do fato.
3. Quanto ao exame. Quanto ao local em si. Sob este aspecto, o local de crime é dividido em interno e externo. Local interno é a área compreendida em todo o ambiente fechado, isto é, no interior das habitações de qualquer espécie. É importante ressaltar que muitas vezes o fato ocorre em terreno cercado ou murado e, nesse caso, a área é considerada local interno por constituir recinto fechado. Local externo é a área constituída por extensão aberta, ou seja, fora das habitações. Exemplo: rua, terreno baldio, etc. Importante. Trecho de um artigo escrito pelo perito do NS. Hildebrand da Scottsdale Police Crime Lab, intitulado Science of Criminal Investigation, onde ele descreve a importância dos vestígios deixados no local, pelo autor do crime, permitindo ao perito criminal e policiais refletirem sobre o que buscar na cena do crime. Onde quer que ele, autor, ande, o que quer que ele toque ou deixe, até mesmo inconscientemente, servirá como testemunho silencioso contra ele. Não impressões papilares e de calçado somente, mas, seus cabelos, as fibras das suas roupas, os vidros que ele quebre, as marcas de ferramentas que ele produza, o sangue ou sêmen que ele deposite. Todos estes e outros transformam-se em testemunhas contra ele. Isto porque evidências físicas não podem estar equivocadas, não perjuram contra si mesma. Os locais internos e externos são subdivididos do seguinte modo: a. Ambiente imediato é a área onde ocorreu o fato. É nesse ambiente que se procede ao exame cuidadoso de todos os detalhes, presumindo-se que o local tenha sido, convenientemente, preservado desde o comparecimento do primeiro policial militar. B. Ambiente imediato compreende as adjacências do local onde ocorreu o fato. É, por assim dizer, a área intermediária entre o local onde ocorreu o fato, local propriamente dito, e o grande ambiente exterior. Quanto à natureza do fato. Sobre este aspecto, o local de crime é classificado em local de homicídio, local de encontro de cadáver, local de furto, local de ocorrência de trânsito, local de incêndio, etc. Estudando-se o local de infração penal, sob esses dois primeiros aspectos, quanto ao local em si e quanto à natureza do fato, tem-se as seguintes finalidades. 1. Determinar a natureza da área onde o mesmo ocorreu, e 2. Determinar a natureza do fato ocorrido. Em resumo, a natureza da área responde à seguinte pergunta: onde ocorreu o fato? A natureza do fato ocorrido responde à pergunta: o que aconteceu? Quanto ao exame. Relativamente ao exame, o local de infração penal se apresenta sob as seguintes formas. 1. Local idôneo é aquele que não foi violado, isto é, que não sofreu qualquer alteração desde a ocorrência do fato ou, ao menos, desde o comparecimento do policial militar. 2. Local inidôneo, violado, alterado ou desfeito, é aquele que foi alterado, isto é, que sofreu qualquer alteração, após a ocorrência do fato ou depois que o policial militar tomou conhecimento do mesmo. 3. Locais relacionados, são os que se referem a uma mesma ocorrência e oferecem pontos comuns de contato. Exemplo: falsificação de moedas, de selos, atentados terroristas, etc. Nos casos de falsificação, a moeda ou o selo são vendidos e apreendidos em determinado local, porém fabricados em outro. Nos de atentados terroristas, o atentado é praticado em determinado local, porém, o material explosivo é adquirido ou preparado em outro. Os locais onde se deram os fatos e aqueles onde o material foi preparado, estão relacionados. Exemplo: crimes de extorsão mediante sequestro. A vítima e os sequestradores são localizados em determinado local, enquanto a ação criminosa originou-se em outro. Fundamentos legais referentes à preservação do local de infração penal.
Preservar um local de crime significa garantir a sua integridade, para a colheita de vestígios que fornecerão os primeiros elementos à investigação. O exame do local do crime, referindo-se aos crimes violentos, tais como homicídios, perinecroscopia, exame dos vestígios em torno do cadáver, latrocínios, extorsão mediante sequestro com resultado morte, ou até mesmo em casos de suicídio, deverá obedecer a uma preservação rigorosa para que sejam resguardados os vestígios e as evidências, exigindo profissionais plenamente capacitados, formando, dessa forma, um conjunto de conhecimentos e trabalhos harmoniosos, a fim de assegurar o êxito nas investigações futuras. Levando-se em conta que o trabalho de levantamento do local do crime é o ponto de partida nas investigações. Técnicas de isolamento e preservação. Quando da ocorrência de um crime, normalmente, a polícia militar é a primeira instituição a chegar ao local, sendo, na maior parte das vezes, acionada por parentes da vítima ou qualquer pessoa do povo que venha a tomar conhecimento do fato. Importante ressaltar que a primeira providência que deve ser adotada pelo primeiro agente de segurança pública que chegar ao local do crime, em havendo vítima, é a de saber se a vítima ainda vive, por meio dos procedimentos de primeiros socorros adquiridos, durante o curso de formação policial, a fim de que possa ser providenciado o devido socorro. Ao perceber que a vítima já se encontra sem vida, deverá isolar o local até a chegada da polícia judiciária, cabendo a esta tomar as providências legais. Dessa forma, percebe-se a relevância dos procedimentos de isolamento e preservação do local de crime, para a ocorrência de um trabalho pericial que proporcione a máxima exatidão no que concerne à análise dos vestígios. O procedimento de preservação do local de crime sucede às providências pertinentes ao procedimento de isolamento do local de crime. Destaque-se que não se deve aceitar a improvisação. No entanto, verifica-se o uso de corda e outros meios para se isolar um local de crime, e a ausência dos mais elementares equipamentos para a execução dos procedimentos de preservação, isolamento e perícia, o que dificulta, quando não impossibilita, a identificação da materialidade e autoria do crime. O isolamento e a consequente preservação do local de crime é a garantia que o perito terá ao encontrar a cena do crime, conforme fora deixada pelo infrator, assim como pela vítima, tendo, com isso, condições técnicas de analisar todos os vestígios. É também a garantia para a investigação como um todo, pois haverá muito mais elementos a analisar e levar para o inquérito e, posteriormente, para o processo criminal. O local de crime, devidamente preservado, oferece elementos vitais para a fixação das responsabilidades. E, no sentido inverso, poderá contribuir com a absolvição de criminosos, em face da inconsistência probatória, em decorrência da possível violação dos vestígios. O papel da polícia ostensiva e da polícia judiciária quanto à preservação do local de crime. A Polícia Militar, sendo uma instituição pública prestadora de serviços à comunidade, exerce sua missão constitucional de polícia ostensiva, e, nesse sentido, destaca-se dentre suas atribuições, a promoção do devido isolamento do local de crime, assim como de sua preservação. Portanto, o policial militar que, primeiramente, chegar ao local do crime, no que concerne aos procedimentos referentes aos vestígios e evidências, e manutenção do local como idôneo, deverá isolar a área de ocorrência do evento criminoso, não permitindo qualquer alteração, assim como do cadáver, se houver, deverá, também, evitar que qualquer pessoa tenha contato com os vestígios, bem como com os instrumentos do crime, resguardando-os, a fim de serem, oportunamente, analisados pelos profissionais de perícia. Após a chegada da autoridade policial competente, delegado de polícia, que representa a polícia judiciária, no local de crime, conforme preconiza o artigo 6º do Código de Processo Penal Brasileiro, o policial militar que atendeu à ocorrência entregará o local a esta, transmitindo todas as informações e impressões obtidas. E, prioritariamente,
quando a autoridade policial se defrontar com o local de ocorrência do delito criminoso, preservará o local até a chegada dos peritos, e buscará outras evidências que possam colaborar na investigação policial. A responsabilidade pela preservação dos locais de crime é de competência do primeiro agente de segurança pública que se defrontar para com a cena criminosa. Por isso, o artigo 169 do CPP não atribui exclusividade de competência quanto às ações de isolamento e de preservação dos locais de crime. Entretanto, verifica-se que, em alguns casos, o local de crime é ignorado, seja por policiais militares ou policiais civis, quanto à preservação de seus vestígios, acabando por contaminar provas vitais ao esclarecimento do crime e, em consequência, fornecendo subsídios para a defesa pedir a absolvição do acusado. O que determina o CPP? Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá e dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. E apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. E colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. E ouvir o ofendido. Ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no capítulo 3 do título V, deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações. Determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Art. 169 Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. Parágrafo único. Os peritos registraram, no laudo, as alterações do estado das coisas e discutirão, no relatório, as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. Saiba mais. Procedimento adequado em local de crime. 1. Dar ciência à autoridade policial competente do fato que reclama a sua presença. 2. Arrolar as testemunhas, se existirem. 3. Preservar ou proteger o local. Para isto deverá não permitir a entrada de qualquer pessoa, até a chegada da autoridade policial. Em certos casos, não permitir a saída de qualquer pessoa que se encontre no recinto, quando ele, policial, chegar ao local. Não permitir que pessoas presentes no local toquem nos objetos ou os mudem de posição. O próprio policial não pode tocar em nenhum objeto ou mudá-lo de posição. Quando o policial notar, desconfiar ou for informado que o criminoso teve acesso ao imóvel usando a fechadura, cadeados, janelas, ferrolhos, deve preservá-los tendo, então, os seguintes cuidados. Fechaduras podem ter sido abertas por meio de chaves falsas ou gazua. Nestes casos, não devem ser fechadas com a chave que lhe é própria, porque assim seriam destruídos os vestígios do emprego de chave falsa. Janelas e portas não devem ser fechadas antes do exame pericial. Nos batentes, parapeito e nas folhas podem ser encontrados diversos vestígios que podem orientar os trabalhos dos peritos, de modo a chegar a uma conclusão certa. Saiba mais. Procedimento adequado em local de crime. Continuação.
cadeado, desde que tenham sido violados por quaisquer processos, não devem ser fechados antes do exame pericial. Ferrolhos, quando tiverem sido destruídos no trabalho de arrombamento, não devem ser fechados ou reparados antes dos exames periciais. Essas são as principais normas gerais que, em princípio, devem orientar o trabalho de preservação de local de crime. Recomendações: o policial em um local de crime não deve fumar nem permitir que outras pessoas presentes fumem. Os palitos de fósforos, cinzas e pontas de cigarro muitas vezes constituem elementos de que o perito criminal se utiliza no seu trabalho. Se esses vestígios tiverem sido depositados no local, após o comparecimento do policial, poderão trazer dúvidas quanto à sua presença, confundindo os peritos. Também podem aparecer misturados com outros que já estavam no local, antes da chegada do policial. Não utilizar os aparelhos telefônicos existentes em local de crime, bem como não utilizar as dependências sanitárias ou outras dependências quaisquer. Caso real. Em um local de crime, o perito criminal começou a levantar as impressões digitais em um aparelho telefônico, quando foi solicitado pelo policial militar que primeiro chegou ao local, se havia a possibilidade de excluir as suas impressões digitais no aparelho, uma vez que o mesmo havia utilizado o aparelho para comunicar à delegacia policial do fato. Vamos refletir. Em um local de morte violenta, suicídio, com arma de fogo, o perito criminal não encontrou a arma. Indagado, o policial militar que primeiro chegou ao local, o mesmo informou que recolhera a arma e a levou para a delegacia policial com receio de que a mesma fosse retirada do local por outra pessoa. Observe que, se o perito criminal não houvesse indagado ao policial militar que primeiro chegou ao local da morte violenta, provavelmente, a sua diagnose diferencial seria a de homicídio, uma vez que não fora encontrada a arma ou objetos no local que levassem à conclusão de uma diagnose de suicídio. Conclusão: a falta de conhecimento ou a não aplicação dos conhecimentos profissionais adquiridos na formação policial, em locais de morte violenta, pode ocasionar enormes embaraços à conclusão do inquérito policial, podendo, inclusive, inocentar o criminoso ou condenar um inocente. Saiba mais sobre local de crime. Cada autor que se ocupou do tema elaborou seu conceito sobre ele. Todos são idênticos na sua essência. Portanto, nada justifica que criemos mais um, apenas pelo fato de fazê-lo. Na terminologia policial profissional, essa área é referida apenas como local. A seguir, um dos conceitos mais conhecidos. Local de crime não é só o espaço físico onde se consumou o fato delituoso, mas também é ainda aqueles espaços físicos onde se desenvolveram as atividades anteriores e posteriores ao fato delituoso. Em Caderno da Acadepol, Curso de Formação, 1976-1977 Avos Professor Carlos Guido da Silva Pereira, Dorea, 13. Estudo de caso. Num local de homicídio, local interno apartamento, há um cadáver e diversas manchas de sangue, indicando que o autor do fato também se ferira e se dirigiu para a porta do imóvel. Trata-se de um imóvel multifamiliar. Qual procedimento deve ser adotado para a preservação do local? Local de infração penal. Prezado policial militar, a partir de agora nós iremos conhecer as técnicas de isolamento e preservação de local de crime. Vamos lá! Local de crime. Você já sabe que local do crime pode ser definido, genericamente, como sendo uma área física onde ocorreu um fato esclarecido, ou não, que apresente características e ou configurações de um delito. Um dos maiores peritos do Brasil, Heraldo Rabelo, utilizava uma metáfora para explicar o significado de local de crime. Local de crime constitui um livro extremamente frágil e delicado, cujas páginas, por terem a consistência de poeira, desfazem-se, não raro, ao simples toque de mãos imprudentes, inábeis ou negligentes, perdendo-se desse modo para sempre, os dados preciosos que ocultavam à espera da argúcia dos peritos.
Situação do local de crime antes da chegada do primeiro profissional de segurança pública. Um grave problema das perícias em locais de crimes é, em alguns casos, a falta de isolamento e preservação adequados do local da infração penal, de maneira a garantir as condições de se realizar o exame pericial, bem como os demais procedimentos de interesse da investigação. Em relação à população, esta, geralmente, desconhece a importância que o local de crime representa para a investigação policial. Consequentemente, é comum o profissional da segurança pública chegar ao local e se deparar com inúmeras pessoas transitando por entre os vestígios, sem qualquer preocupação com a sua preservação. Portanto, o problema da preservação dos locais de crime sempre será bem mais grave no período entre a ocorrência do delito e a chegada do policial militar. A manutenção da segurança do local de ilícito penal. Quando o profissional de segurança pública chega a um possível local de crime, é como se estivesse, à noite, em um túnel sem iluminação. Nada conhece sobre os fatos e dos possíveis agressores que praticaram o crime. Cuidados com a segurança pessoal. A primeira preocupação do policial militar, ao iniciar o atendimento ao local de crime, é com a sua segurança pessoal. A chegada e as verificações iniciais do local de crime devem ser feitas de forma rápida sem deixar de lado a segurança, pois o autor do delito ainda pode estar no local do fato. Deve, também, considerar a ocorrência de manifestações públicas ou de comoção social, em decorrência do crime praticado. O policial precisa cuidar da sua segurança, preservando a própria vida, bem como a vida da equipe. Cuidados a serem adotados ao se aproximar de um local de ilícito penal. Ao chegar a um local de ilícito penal, o profissional de segurança pública deverá proceder da seguinte maneira: 1. Observar toda a movimentação de pessoas e veículos antes de descer da viatura e quando estiver se aproximando do local. 2. Parar a viatura de forma estratégica, facilitando a proteção dos seus ocupantes e a uma distância adequada do foco central do ilícito penal, evitando maior aproximação para não destruir possíveis vestígios existentes no local. 3. Sair da viatura, utilizando as próprias portas como proteção, enquanto procura visualizar com bastante atenção toda e qualquer movimentação de pessoas e veículos. 4. Após sair da viatura e se posicionar em pontos mais seguros, iniciar os demais procedimentos de atendimento do local. 5. Agir sempre acompanhado de outro profissional, de modo que um garanta a segurança do outro. Socorro às vítimas no local. Após a chegada ao local e preocupações iniciais com a segurança pessoal, a primeira providência é verificar se há vítimas no local e se estão ainda com vida. Nota: essa recomendação é importante, pois já ocorreram casos em que o profissional de segurança pública chegou ao local de ilícito penal e, ao proceder à observação à distância e superficial, concluiu que a vítima estava morta, quando ainda estava com vida. A primeira autoridade, ao chegar ao local, sempre com agilidade e determinação, deve verificar a possibilidade de alguma vítima ainda estar com vida e priorizar o respectivo socorro, sem ter, apenas neste momento, grandes preocupações com vestígios do local, uma vez que a vida, neste momento, é o mais importante. Nunca fique com qualquer dúvida se a vítima está viva ou não. Por excesso de zelo, sempre verifique essa condição, checando a carótida, o pulso, a pupila, olho, se está dilatada ou, com um espelho ou objeto polido, coloque bem próximo do nariz e boca para verificar se ainda respira, o objeto ficará levemente embaçado. Esta é a sequência mais fácil para verificação, pois se encontrar resultado positivo ao checar a jugular, não precisará continuar nos demais pontos. Entrada no local, procedimentos a serem observados. O profissional de segurança pública só deve entrar no local, parte central dos vestígios e mais a vítima, se houver vítima e se tiver alguma dúvida sobre ela estar, realmente, sem vida.
Decidindo ingressar até o ponto onde se encontra a vítima, deve seguir alguns procedimentos, visando comprometer o menos possível a preservação dos vestígios. Procedimentos que devem ser adotados para a entrada em local de crime. A partir do ponto próximo onde deixou a viatura, observar a área para localizar onde se encontra a vítima. Ingressar no local, procurando deslocar-se em linha reta até a vítima e, não sendo possível, adotar o menor trajeto. Chegando até a vítima, parar próximo a ela e fazer a checagem nos pontos já mencionados anteriormente. Se estiver morta, não se movimentar mais junto ao cadáver, com a finalidade de evitar qualquer adulteração de vestígios. A partir desse momento, não mexer nem tocar a vítima, não mexer nos bolsos, em carteiras, documentos, dinheiro, joias, etc., em nenhuma hipótese. Toda observação deve ser apenas visual. Aproveitar a proximidade ao cadáver e de outros vestígios para fazer uma inspeção visual de toda a área, a partir de uma visão de dentro para fora, com o objetivo de captar o maior número possível de informações sobre o local. Enquanto permanecer próximo ao cadáver, fazendo a observação visual, não deve se movimentar, permanecendo com os pés na mesma posição. Jamais recolher vestígios do local, mesmo sendo arma de fogo ou munições. Havendo a certeza de que a vítima está morta, não é necessário pressa em executar as demais tarefas e, a partir deste momento, a preocupação principal é a preservação dos vestígios para o posterior exame pericial. Pode haver crime mesmo sem cadáver. Um caso clássico a respeito desse tipo de indícios mínimos ocorreu quando o patologista inglês Kate Simpson foi chamado para dar sua colaboração em um dos crimes mais intrincados e misteriosos registrados no século passado. Em 1949, John Haig confessou a Scotland Yard haver assassinado uma rica viúva, a senhora Durand Khan, mas afirmava que nenhuma prova poderia ser apresentada contra ele, pois havia dissolvido o corpo num tonel de ácido sulfúrico. Kate Simpson foi examinar o quintal onde se acreditava que Haig teria despejado o conteúdo do tonel. Ele pesquisava minuciosamente a área e, de repente, abaixou-se e apanhou no solo um objeto semelhante a um pedaço de mármore esverdeado. Era um cálculo biliar humano. Foi o momento mais excitante que eu vivi nesta profissão, disse ele. Posteriormente, o patologista inglês fez remover do local mais de 100 quilos de gordura humana e de terra, levando todo o material para ser examinado nos laboratórios da Scotland Yard. Ali foram encontrados mais 2 cálculos biliares, alguns fragmentos corroídos de ossos humanos, e intacto, um conjunto de dentes que serviu para identificar a vítima. John Haig que, na verdade já havia matado diversas outras pessoas, desfazendo-se dos seus cadáveres pelo mesmo processo, Simpson acreditava que ele era o responsável por 7 ou 8 crimes idênticos e cuidadosamente planejados, foi condenado à morte e executado por enforcamento. Como se pode observar, apesar da tradicional e antiga prática de se afirmar que, sem cadáver não há crime, com o novo método proposto neste ensaio, pode haver crime mesmo sem cadáver. Dorea, 67-68 avos. Conclusão. A criminalística utiliza outras ciências como base científica. Quando são descobertos novos métodos a serem utilizados nas ciências, automaticamente, a criminalística também se atualiza, uma vez que passa a utilizá-los, possibilitando, com isso, a identificação cada vez maior de criminosos, por meio de informações técnicas incontestáveis, fornecidas para a convicção da aplicação da lei pelos magistrados. Procedimentos recomendados para a saída do local de crime. Retornando do ponto onde estava a vítima, utilizar o mesmo trajeto da entrada e, ao mesmo tempo, observar, atentamente, onde está pisando, para ver o que possa estar sendo comprometido, a fim de informar, pessoalmente, aos peritos criminais quando chegarem ao local.
O retorno deve ser feito de forma lenta, para observar toda a área, mantendo seu deslocamento somente pelo trajeto de entrada, e, com isso, visualizar outros possíveis vestígios. Isto é importante para saber qual o limite a ser demarcado para a preservação dos vestígios. Deslocar-se para fora do local de crime até um ponto onde não haja risco de comprometer algum vestígio. Quando estiver na área distante do ponto central, o profissional de segurança pública deve fazer uma observação geral da área, e, ainda, deslocar-se pela periferia, para que tenha certeza da área a ser delimitada. Delimitação da área a ser preservada. Alguns aspectos relacionados à delimitação da área a ser preservada. Delimitar, pelo próprio significado vernacular, trata de fixar limites, demarcar, pôr limites, restringir. Por sua vez, isolar significa separar. Portanto, ao delimitar uma área, estamos isolando, separando, determinada área das demais, com o objetivo de proceder a exames e análises investigativas, periciais e outras de natureza policial. Alguns indagam qual o tamanho da área a ser isolada em um local de crime. É claro que essa pergunta não tem resposta prévia, pois somente o representante do Estado no primeiro atendimento ao local é que poderá, com sua experiência, conhecimento técnico do assunto e bom senso, definir o tamanho da área a ser delimitada. Mas, pode-se estar diante de dois tipos de locais de crime. Aqueles que já possuem algum tipo de delimitação, como são os casos de ambientes fechados do tipo residência, edifício comercial, escolas e tantos outros. Uma área totalmente aberta em que não existam delimitações naturais ou construídas. Para isolar uma área que já possua delimitações naturais ou construídas, pode-se valer delas, e apenas complementar com restrição os respectivos acessos. Deve-se ter o cuidado, no entanto, de verificar se os vestígios estão apenas naquela área, pois, caso contrário, será necessário ampliar esse espaço com o uso de fitas de isolamento. Estudo de caso. Homicídio por uso de imobilização da vítima e ferimentos produzidos por instrumento pérfuro-cortante, faca de cozinha. Ocorrido em local interno e de poucos imóveis residenciais. A vítima estava imobilizada, amarrada pés e mãos, por uma corda de nylon nova de cor preta, rara e primeiro uso. Nas proximidades, cerca de 2 quilômetros, havia uma loja de material de construção. O policial militar que estava preservando ao local foi orientado pelo perito para comparecer à loja comercial e indagar se a corda fora comprada naquele estabelecimento e por quem. O comerciante informou que a corda fora comprada no seu estabelecimento e indicou o comprador. O comprador era morador da circunscrição e, quando interrogado pela autoridade policial, confessou que o crime fora praticado por ele e pelo seu irmão. O motivo do homicídio foi uma dívida de R$ 3, pela prestação do serviço de capina no terreno onde morava a vítima. Devido à preservação do local pelos policiais militares que se encontravam no local, foram encontrados um copo e uma garrafa plástica de refrigerante com impressões digitais e, também foram encontradas impressões digitais na geladeira, confirmando a presença dos criminosos no local. A autoria do crime foi esclarecida rapidamente graças ao comportamento dos policiais militares que souberam fazer a preservação do local de forma correta. Exercícios. Após pesquisa, esclareça qual a situação em que o primeiro policial que chegar ao local de crime com uso de arma de fogo, justifica a não preservação do local. Prova. Caro policial militar, vamos aprender a conceituar o que é uma prova. Além disso, vamos conhecer a estrutura da prova, compreender o que é corpo de delito e discutir ônus da prova. Então, vamos começar. Prova, conceito.
Prova, no procedimento penal, é o ato ou o complexo destes que visam a estabelecer a veracidade de um fato ou da prática de um ato tendo como finalidade a formação da convicção da entidade que decidirá juiz ou tribunal acerca da existência ou inexistência de determinada situação factual. A prova é o elemento fundamental para a decisão de uma lide. Tem como objeto fato jurídico relevante, isto é, aquele que possa influenciar no julgamento do feito. Assim, não é qualquer fato que carece ser provado, mas sim, aquele que, no processo penal, possa influenciar na tipificação do fato delituoso ou na exclusão de culpabilidade ou de antijuricidade. Em resumo, prova é tudo aquilo que demonstra a veracidade de uma proposição ou a realidade de um fato. Verifica-se que a ineficiência para com a preservação das provas contidas nos locais de crime, não é algo recente, dificultando, e até mesmo inviabilizando a análise probante dos fatos, principalmente, no que concerne à fase mais importante, ou seja, a persecutória penal. Contudo, frente a algumas falhas operacionais dos setores de segurança pública, no que concerne à realização de treinamentos e cursos relativos à preservação do local de crime, direcionados aos profissionais de segurança, observa-se, atualmente, uma preocupação maior por parte desses setores, quanto à orientação de seus profissionais, relativo à importância dos aspectos atinentes à aplicabilidade efetiva do reconhecimento inicial da cena do crime, em todos os crimes que deixam vestígios. Estrutura analítica da prova. O instituto jurídico da prova é constituído da articulação entre as categorias do elemento de prova, meio de prova e do instrumento de prova, que são os aspectos de sua configuração teórica. Caso não se verifique no momento de produção da prova a incidência dessas categorias, não se pode afirmar a configuração da mesma, ao menos no sentido jurídico-processual, pois esta resulta do concurso das referidas categorias e tal deve ocorrer segundo a disciplina inferida das normas processuais. A categoria do elemento de prova refere-se aos dados da realidade objetiva, existentes na dimensão do espaço, concernente ao ato, fato, coisa ou pessoa, tal como um cadáver ou um elemento qualquer existente no fato ocorrido. O meio de prova é a categoria que disciplina a obtenção dos elementos de prova. É por meio desta categoria que se realiza a captação, apreensão dos dados da realidade objetiva para sua introdução no processo. No processo penal brasileiro destacam-se como meios de prova, regulados pelo Código de Processo Penal, CPP, o interrogatório, disciplinado nos art. 185 ao 196, dispositivos que foram recentemente alterados pela Lei nº 10.792, 03, a acariação, prevista nos arts. 229 e 230, o depoimento do ofendido, disposto no art. 201, e o das testemunhas, disposto nos arts. 202 ao 225, a perícia, constante dos arts. 158 ao 184, o reconhecimento de pessoas e coisas, regulado nos arts. 226, 227 e 228, e a busca e apreensão reguladas nos arts. 240 ao 250 do CPP. Diferenciar o meio de prova das demais categorias, que integram o instituto da prova é imprescindível para que seja possível desconstituir-se a noção equívoca compartilhada pela doutrina ao utilizar o termo prova ilícita, pois não existe prova ilícita, mas sim prova obtida por meio ilícito. Após a obtenção do elemento de prova por meio lícito e legalmente permitido, tem-se ainda que fixar o mesmo nos autos de processo. Para tanto é necessária a utilização da categoria do instrumento de prova, que se destina a materializar de modo gráfico formal os elementos obtidos. A prova em sentido jurídico-processual deve ser compreendida como a resultante da extração na faticidade dos elementos de prova pelos meios legalmente previstos, formalizados nos instrumentos que os fixam aos autos do procedimento, servindo de base para a formação do conhecimento.
Provar em direito é representar e demonstrar, instrumentando os elementos de prova pelos meios de prova. Meio de prova é, entre as categorias integrantes do instituto jurídico da prova, aquela sob a qual deve recair a análise da licitude, ilicitude da obtenção dos elementos de prova, justamente por ser a categoria que disciplina a captação, apreensão dos referidos elementos. Corpo de delito. Aspectos processuais. O exame de corpo de delito direto é aquele realizado por perito para provar a materialidade do crime. O exame de corpo de delito indireto é aquele instrumento utilizado para provar a materialidade do crime por meio de prova testemunhal e ficha de registro médico. No direito processual penal, os exames periciais são de natureza variada. Quais sejam, dos instrumentos do crime, de sanidade mental, dentre outros. Mas de todas as perícias, o mais importante é o corpo de delito, que é o conjunto de elementos sensíveis do fato criminoso, ou seja, o conjunto de vestígios materiais deixados pelo crime. Nas infrações criminais que deixam vestígios, é necessário o exame de corpo de delito, isto é, a comprovação dos vestígios materiais por ela deixados torna-se indispensável, sob pena de não se receberem a queixa ou a denúncia, art. 158, CPP. Nulidade do processo penal pela ausência do exame de corpo de delito. A nulidade do processo ocorrerá, entre outras hipóteses, quando faltar o exame de corpo de delito, nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no art. 167, do CPP, que é a única exceção. O art. 160 determina, taxativamente, que os peritos descrevam minuciosamente o que examinarem e respondam aos quesitos que lhe forem formulados. Amparados por este dispositivo, entende-se que, para que os peritos respondam aos quesitos, é necessário que a autoridade policial ou as partes os tenham formulados. Se, no entanto, os mesmos não forem apresentados, nem por isso o perito estará autorizado a deixar de atender ao exame pretendido. Deverá o perito, neste caso, descrever, minuciosamente, o que observou e concluir. O termo corpo de delito tem duas acepções. A que nos diz respeito é a que define corpo de delito como sendo o conjunto de elementos materiais e sensíveis do fato delituoso. O exame de corpo de delito é o meio material que comprova a existência do fato típico que está previsto e descrito em lei. Corpo de delito encontramos no CPP. Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Indícios. Art. 239 considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Como visto, anteriormente, o exame de corpo de delito é indispensável no processo, e a sua falta poderá tornar o processo nulo nos delitos que deixam vestígios. Ônus da prova. O termo utilizado no direito para definir quem é a pessoa responsável por sustentar uma afirmação ou um conceito é ônus da prova. O termo especifica que a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias para sustentá-la. O ônus da prova é alicerçado em que toda afirmação precisa de sustentação, de provas para ser levado em consideração, e, quando a prova não é oferecida, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada em um raciocínio lógico. O principal problema do ônus da prova emerge no momento em que há a tentativa de definir a quem cabe o ônus da prova, e, é nesse momento que muitas pessoas se confundem. O risco é atribuir a responsabilidade do ônus à pessoa errada, invertendo, assim, a lógica do raciocínio e não oferecendo base à sustentação. Vamos refletir. Homicídio ocorrido em local interno.
Um cadáver encontrava-se sobre uma cama de casal. Apresentava uma faca de cozinha cravada na região peitoral, lado esquerdo, o cadáver encontrava-se em decúbito lateral esquerdo. Quando da chegada do perito ao local, o mesmo estava preservado, pois policiais militares estavam presentes e mantiveram o local preservado. Na sala havia um ligado, com o som em alto volume. Também foram encontradas fitas VHS e latas de cervejas e refrigerantes. A vítima, por informação do seu tio, era homossexual, e costumava fazer festas com outros homossexuais e seus namorados. Ele forneceu o nome de alguns amigos de seu sobrinho. As fitas VHS apresentavam no seu conteúdo relações homossexuais. Foram apreendidas pela autoridade policial, juntamente com as latas de cervejas e refrigerantes, para posteriores levantamentos de impressões digitais. As impressões digitais foram confrontadas com os amigos da vítima, e foi comprovado que 2 deles estiveram na casa da vítima naquele dia. A investigação policial pode chegar à confissão de um dos indiciados como autor do homicídio. O motivo do homicídio foi o de que a vítima estava tentando tomar o namorado do criminoso. Outro caso em que a preservação do local foi fundamental para a elucidação do fato criminoso, identificando o seu autor com provas irrefutáveis. Observe que a preservação do local do ilícito penal foi fundamental para que se pudesse levantar a autoria do crime. Saiba mais. Com a área do local isolada, deve-se tomar todo cuidado para evitar a entrada de qualquer pessoa naquele local. Os únicos que poderão entrar, posteriormente, serão a autoridade policial, delegado de polícia ou o responsável pela condução do inquérito, e os peritos que irão realizar os exames periciais. Estudo de caso. Após permanecer 72 horas no apartamento do hotel, em companhia de outra pessoa, a vítima efetua um disparo de arma de fogo contra si mesma. É socorrida e morre no hospital. O policial comparece ao local, juntamente com o perito, e constatam que a vítima havia escrito uma mensagem no espelho do banheiro com pasta de dentes. O texto dizia: F. Não tem nada com isso. Eu amo a todos. Estava escrito com a pasta de dentes que o hotel mantinha no armário do banheiro. A vítima espremera o tubo no interior da pia e, usando um dos dedos, escrevera o texto no espelho. Apesar de os outros indícios, inclusive a arma achada no local, e o histórico do fato indicarem, a vítima atravessava um momento financeiro muito difícil, para um caso de suicídio, o perito percebeu que uma situação bastante singular poderia reforçá-la ainda mais. Foi o fato de a vítima ter escrito a mensagem no espelho usando a pasta de dentes e como instrumento escritor um dedo. Essa situação foi abordada pelo perito em razão de que a vítima morrera ao dar entrada no hospital, e que ainda teria restos da pasta de dentes no dedo. Depois de ter sido tudo fotografado e anotado, foi procedida a coleta do tubo de pastas de dentes vazio, era uma embalagem pequena de uso em hotéis e motéis, e de resíduos de pasta de dentes no espelho. O perito procurou saber onde se encontrava o cadáver, sendo informado que o corpo havia sido remetido para o IML da circunscrição do fato. Tudo indicava que o trabalho do perito seria facilitado, pois o IML era bem próximo do local. Chegando ao local, o perito constatou que, embora o corpo permanecesse na vasilha de transporte do bombeiro, já tivera suas impressões tomadas, tendo a tinta apropriada para impressões digitais coberto totalmente os resíduos de pasta de dentes que havia no dedo do cadáver. Conclusão. A aplicação dos conhecimentos e dos procedimentos profissionais auxilia em muito o trabalho investigativo. A participação de todos os agentes da lei, cumprindo as normas técnicas profissionais, faz com que o policial seja respeitado e valorizado pela sociedade. Prova material. Prezado policial militar, a partir desse momento você será capaz de diferenciar vestígios, indícios e evidências. Está preparado?
Além disso, você também aprenderá a identificar os principais vestígios encontrados em local de crime. Vestígios. Os peritos criminais, ao examinarem um local de crime, procuram todos os tipos de objetos, marcas ou sinais sensíveis que possam ter relação com o fato investigado. Todos estes elementos, individualmente, são chamados de vestígios. O vestígio é o material bruto que o perito constata no local do crime ou faz parte do conjunto de um exame pericial qualquer. Porém, somente após examiná-lo, adequadamente, é que se pode saber se aquele vestígio está ou não relacionado ao evento periciado. Assim, vestígio é tudo o que é encontrado no local do crime que, após estudado e interpretado pelos peritos, pode se transformar em elemento de prova, individualmente ou associado a outros. Porém, antes de se transformar em uma prova, passará pela fase da evidência. Evidência. Quando os peritos chegam à conclusão que determinado vestígio está de fato relacionado ao evento periciado, ele deixa de ser um vestígio e passa a denominar-se evidência. A evidência, segundo definição do dicionário, significa qualidade daquilo que é evidente, que é incontestável, que todos veem ou podem ver e verificar. No conceito criminalístico, evidência significa qualquer material, objeto ou informação que esteja relacionado com a ocorrência do delito. Assim, evidência é o vestígio analisado e depurado, tornando-se um elemento de prova por si só ou em conjunto, para ser utilizado no esclarecimento dos fatos. Por outro lado, vestígio é o material bruto constatado e, ou recolhido no local do crime. As duas nomenclaturas vestígio e evidência são usadas, tecnicamente, no âmbito da perícia. No entanto, tais informações tomam o nome de indícios, quando tratados na persecução penal. Indício. O Código de Processo Penal define indício, em seu artigo 239, como sendo art. 239 considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. A palavra indício também está muito próxima das outras, quanto ao significado vernacular, considerando a aplicação na criminalística, ou seja, sinal aparente que revela alguma coisa de uma maneira muito provável. A partir dessa compreensão é que muitos peritos e autores de livros empregam a palavra indício no lugar de vestígio. Resumindo, pode-se concluir que, apesar dessas diferenciações conceituais existentes entre as três expressões, é comum observar a utilização indistinta das três palavras como se fossem sinônimos. Após a explanação anterior, volta-se a falar da classificação dos vestígios. Quanto à natureza, vestígios transitórios são os que desaparecem rapidamente. Como exemplo, manchas de frenagem, manchas de lama, impressões papilares, etc. Vestígios permanentes são os que permanecem por longo tempo. Como exemplo, vidros quebrados, sinais de arrombamento, amassamento em veículos, etc. Quanto à incidência genérica, são aquelas que podem ser encontradas em qualquer local de crime. Como exemplo, impressões papilares. Específica, são aquelas que só podem ser encontradas em determinados locais de crime. Como exemplo, mancha de esperma, encontradas em locais de crime de natureza sexual, manchas de sangue, encontradas em locais de crime contra a pessoa, etc. Eis as diferenças entre vestígios verdadeiro, ilusório, forjado e suas implicações, na investigação criminal. Vestígio é todo objeto ou material bruto constatado e, ou recolhido em um local de crime para análise posterior. Evidência é o vestígio que, após as devidas análises, tem constatada técnica e cientificamente, sua relação com o crime. Indícios é uma expressão utilizada no meio jurídico que significa cada uma das informações, periciais ou não, relacionadas com o crime.
Vestígio verdadeiro. Em uma área onde tenha ocorrido um crime, vários serão os elementos deixados pela ação dos agentes da infração e da vítima. Todavia, nesse contexto, serão encontradas inúmeros elementos, além dos vestígios produzidos por vítima e agressor. O vestígio verdadeiro é uma depuração total dos elementos encontrados no local do crime. Somente são verdadeiros aqueles produzidos, diretamente, pelos autores da infração ou pela vítima, que sejam produtos diretos das ações do cometimento do delito em si. Um exemplo de vestígios da ação direta do cometimento do delito. Se o agressor coloca uma arma de fogo na mão da vítima para simular situação de suicídio, este é um vestígio forjado e, portanto, não se trata de elemento produto da ação direta do delito em si. Mas, pelo contrário, se próximo da mão da vítima encontra-se uma arma que ele usou para tentar se defender do agressor, este é um vestígio diretamente relacionado à prática do crime. Os peritos, ao examinarem um local de crime, devem estar atentos e conscientes da possibilidade de encontrarem vestígios dessa natureza e que, portanto, suas análises no próprio local são de fundamental importância para o sucesso da perícia. Vestígio ilusório. Neste grupo de vestígios ilusórios, encontrar-se-á uma maior variedade de situações, tendo em vista as inúmeras possibilidades e maneiras deles serem produzidos. O vestígio ilusório é todo elemento encontrado no local do crime que não esteja relacionado às ações dos atores da infração e desde que a sua produção não tenha ocorrido de maneira intencional. A produção de vestígio ilusório nos locais de crime é muito grande, tendo em vista a problemática da falta de isolamento e preservação de local. Este é o maior fator da sua produção, pois contribuem para isso desde os populares que transitam pela área de produção dos vestígios, até os próprios policiais pela falta de conhecimento das técnicas de preservação. Vestígio forjado. A produção de um vestígio forjado será muito importante para esclarecer determinadas circunstâncias da ocorrência de um crime. Por vestígio forjado entende-se todo elemento encontrado no local do crime, cujo autor teve a intenção de produzi-lo, com o objetivo de modificar o conjunto dos elementos originais. Um vestígio forjado poderá ser produzido por qualquer pessoa que tenha interesse em modificar a cena de um crime, por diversas razões. Um dos grandes produtores de vestígios forjados são os próprios autores do delito, que o fazem na intenção de dificultar as investigações para se chegar até a sua pessoa. Um exemplo de grupo produtor de vestígios forjados é formado por policiais, quando em circunstâncias da função, cometem determinados excessos ou acham que cometeram, e acabam produzindo alguns vestígios forjados, na tentativa de adequar a sua ação nos limites que a lei lhes autoriza. Principais grupos de vestígios. A despeito da grande variedade de vestígios que se pode encontrar nos locais de crime, o que impossibilita o estudo dos mesmos, pois não é possível prever todos esses vestígios. Para fins de estudo, pode-se agrupá-los. Manchas. Em criminalística, entende-se por manchas os resíduos de material de qualquer natureza ou composição que tenham ficado depositados na superfície, externa ou interna, de um objeto que é, tecnicamente, conhecido como suporte. Impressões. Quando o depósito de material se encontra de tal modo que sejam visíveis o contorno e o desenho interno, temos uma impressão. O termo impressão é sempre acompanhado de um qualificativo referente ao instrumento ou peça que produziu a impressão. Marcas. Quando a ação física sobre o suporte se limita a obter-se um efeito mecânico, amassamento ou deformação, em alto relevo ou baixo relevo, estamos diante de uma marca. As marcas que se apresentam com maior incidência: marcas de ferramentas, pegadas, marcas das mãos, marcas dentárias e etc. Detritos, qualquer resíduo ou fragmento de substância, o que significa pequenas dimensões de pequeno uso do material, são considerados, em criminalística, como detritos.
Armas são objetos vulnerantes confeccionados, especificamente, para exercerem uma ação vulnerante. Classificam-se em armas brancas, quando utiliza apenas a força e a habilidade do agente, e em armas de fogo, quando utiliza a habilidade do agente e a força de um explosivo. Observa-se que, nos crimes contra a pessoa, além de serem empregadas armas de fogo e armas brancas, podem ser utilizados instrumentos os quais produzem os efeitos das armas, embora não o sejam. Instrumentos são os objetos confeccionados, especificamente, para determinados fins e que podem, eventualmente, serem usados como arma, equiparando-se àquelas, conforme as circunstâncias de cada caso. Vamos refletir. A importância do sigilo na investigação criminal. O pai da vítima encontrou o corpo por volta das 8 horas. O cadáver estava com a cabeça apoiada em um móvel de madeira, as mãos, para trás, e pernas amarradas com fio condutor de eletricidade de cor preta. Estava desprovido de roupas. Calçava um sapato de lona de cores vermelho e preto e na parte frontal do calçado havia o escudo do Flamengo, equipe de futebol do Rio de Janeiro. As roupas da vítima estavam próximas ao cadáver. Seu carro está estacionado na porta do escritório. O perito, procedendo ao exame do cadáver, constatou a existência de marcas de torturas. O saco escrotal da vítima havia sido parcialmente aberto com uma tesoura, encontrada no local. Uma mordaça feita com tiras de uma toalha felpuda de cor verde impedira a vítima de gritar. Todos os materiais encontrados e apreendidos eram do próprio local, onde foram encontrados o resto do rolo de fio de cor preta e o alicate usado para cortá-lo. Todos foram cuidadosamente embalados para posteriores levantamentos de impressões digitais. Durante o levantamento e exame do local, o perito conseguiu visualizar um fragmento de impressão digital em um maço de cigarros da marca Continental, que se encontrava sobre uma mesa ali existente. Sem alarde, e procurando manter a informação em completo sigilo, foi constatada a falta de 2 folhas de cheques do talonário da vítima. A vítima era homossexual e seu recente caso proporcionou que ela fosse extorquida por um vigilante bancário. Avisada a gerência do banco, o criminoso foi preso, no momento em que tentava sacar um dos cheques preenchidos pela vítima, sob ameaça. Após a prisão e comparando-se suas impressões digitais com a que fora encontrada no maço de cigarros Continental, foi confirmada a sua presença no local do crime. Conclusão. O trabalho investigativo executado por profissionais zelosos costuma sempre dar bons resultados. Os ensinamentos ministrados nos cursos de formação profissional, quando da admissão no cargo policial, seguidos à risca, costumam trazer resultados positivos nos esclarecimentos da violação dos crimes praticados, principalmente, contra a pessoa. Embora o conhecimento investigativo não seja ensinado ao nível superior, os profissionais que são encarregados de orientar os novos profissionais de polícia quanto aos procedimentos a serem adotados, transmitem a esses novos profissionais o conhecimento empírico adquirido por eles. Normalmente, esses mestres transmitem aos novos colegas a prática profissional adquirida ao longo de muitos anos, no exercício da atividade policial. Associado ao trabalho de pesquisa feito por outros profissionais e pelo próprio novo policial, a prática profissional, devidamente atualizada, contribui para que os criminosos não fiquem impunes. Saiba mais. A prova genética. Desenvolvida na Universidade de Leicester, Inglaterra, pelo cientista Alec Jeffreys, está a serviço da criminalística uma nova técnica que permite identificar comparativamente a cadeia de genes contida na molécula DNA de um indivíduo. A pesquisa inicial baseou-se no fato de que o DNA é um elemento que contém em si as informações genéticas de cada pessoa, com as suas características individualizadoras, permitindo comparações como se fosse uma impressão digital. Por isso a técnica foi batizada pelo seu criador com o nome de impressão digital genética.
Com esse método a seu dispor, as polícias dos países desenvolvidos passam a empregar na sua luta contra o crime o meio mais avançado de identificar suspeitos, desde o início do uso da comparação visual das impressões digitais, no fim do século XX. O DNA, ácido desoxirribonucleico, registra as características individualizadoras de cada pessoa e, da mesma forma que não existem duas impressões digitais iguais, não há dois indivíduos com a mesma estrutura de DNA. A única circunstância em que poderia ocorrer uma possibilidade de erro seria no caso de comparação de DNA de irmãos gêmeos, considerando-se a circunstância de que a impressão digital genética tem uma particularidade: herda-se metade da mãe e a outra metade do pai, compondo dessa forma os 23 pares de cromossomos. Excluída a hipótese de gêmeos suspeitos de um mesmo crime, a possibilidade de que duas pessoas sejam parentes tenham a mesma estrutura genética é de 1 em bilhões. Ou seja, uma possibilidade de coincidência tão remota quanto as chances de se encontrar duas impressões digitais em pessoas diferentes, conforme comprovou o cientista que desenvolveu a técnica que permite a comparação de genes. O trabalho pericial nestes casos consiste em submeter o material coletado, uma gota de sangue, saliva, esperma, fio de cabelo etc., no local do crime ou na vítima, a um bombardeio de raios num equipamento apropriado, em um laboratório da polícia técnica, isolando-se as células ali existentes. Dessa forma, chega-se a uma estrutura do DNA, que será comparada à estrutura do DNA do suspeito. Por sua vez, o material necessário para a determinação da estrutura genética do suspeito é conseguida, a partir de qualquer tecido do seu corpo ou mesmo de uma gota de sangue, que é tecido líquido. Consegue-se, assim, as duas impressões digitais genéticas. 1. A questionada encontra-se no local do crime ou na vítima. 2. A padrão coletada no suspeito. Ao serem comparadas, elas podem se revelar idênticas ou não, constituindo-se numa prova decisiva para condenar um culpado ou, mais importante ainda que isso, absolver um inocente. Dorea, 83-84 avos. Prova subjetiva e preservação das provas. Caro policial militar, nossa missão agora será conceituar prova subjetiva, diferenciar a forma de abordagem de testemunhas e conhecer as medidas para a preservação das provas. Vamos começar? Introdução. Dentre as diversas classificações da prova, temos: quanto à forma testemunhal, ou subjetiva, é a prova produzida por meio de declaração subjetiva oral e algumas vezes por escrito, art. 221, primeiro, CPP. Essas provas podem ser produzidas por testemunhas, pelo próprio acusado, confissão, ou pelo ofendido. Documental, é a prova originada através de documento escrito ou gravação como, por exemplo, cartas, fotografias autenticadas etc. Material, é a que consiste em qualquer materialidade que sirva de elemento para o convencimento do juiz sobre o fato. Pode-se citar como exemplo o exame de corpo de delito. Prova subjetiva. Conceito e valor jurídico. Pode-se conceituar a prova subjetiva, ou pessoal, como sendo aquela que exprime o conhecimento subjetivo e pessoal atribuídos a alguém. Exemplo: o interrogatório, os depoimentos, a confissão, as conclusões dos peritos e etc. Quanto ao seu valor jurídico, a prova a ser medida pelo juiz é aquela produzida em juízo, com observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da publicidade. O artigo 155 do CPP deixa claro que uma decisão não poderá se fundamentar exclusivamente nos elementos obtidos na fase de investigação. Abordagem de testemunhas, vítimas e suspeitos. No que diz respeito à abordagem de testemunhas, vítimas e suspeitos, a atuação do policial militar deve ser persuasiva, cortês e objetiva. O tom de voz e as palavras que usar incutirão imensa influência nas respostas que o policial irá receber.
O tom de voz usado deve ser proporcional aos propósitos do policial, que pode sofrer variação de uma busca por informações até um pedido de cooperação ou ordem direta, como devem receber as pessoas sobre as quais existam fortes suspeitas. Apelidos, insinuações, gírias e brincadeiras não devem ser utilizados. O policial precisa manter-se, emocionalmente, imparcial ao dialogar durante a abordagem. Também não se deve perder de vista as questões legais inerentes ao tratamento que deve ser dispensado a algumas provas em espécie. Interrogatório. Pode-se definir o interrogatório como sendo a resposta dada pelo acusado às perguntas que lhe são formuladas, para esclarecimento do fato delituoso e suas circunstâncias. Atualmente o interrogatório ganha um caráter misto à sua natureza jurídica, podendo se constituir tanto como meio de defesa como fonte de prova. Confissão. Consiste no reconhecimento total ou parcial, feito pelo acusado, da verdade dos fatos pertinentes à acusação que lhe é imputada, podendo ser classificada como simples ou qualificada. Ofendido. O ofendido é o titular eventual do bem jurídico ameaçado ou atingido. A vítima não se confunde com a testemunha, posto que não está compromissada e se mentir não incorrerá em falso testemunho, podendo, dependendo do caso, responder por denunciação caluniosa ou comunicação falsa de crime. Testemunha. São os olhos e ouvidos da justiça, haja vista que toda pessoa pode servir como testemunha, art. 202 do CPP. Preservação da prova subjetiva. Refere-se aos cuidados que se deve ter para viabilizar a utilização da prova subjetiva. A preservação pode ocorrer mediante a garantia dos cuidados médicos indispensáveis à manutenção da vida, à recuperação de alguma doença, ao tratamento de ferimentos, como também nas medidas voltadas a garantir a integridade física, como o que ocorre com os programas de proteção à testemunha. Uma pessoa pode ser vítima, que presenciado e sobrevivido aos fatos será também testemunha, algo que também pode ocorrer com algum suspeito, ou infrator, o qual, diante de certas circunstâncias, também poderá se constituir em importante testemunha, correndo o risco de ser vítima de queima de arquivo. Atenção aos comentários no local de crime. A curiosidade das pessoas pode ser uma ferramenta interessante para auxiliar nas investigações, bastando que o policial fique atento para captar estas informações, no momento em que elas estiverem sendo expostas no local do crime. Se o policial prestar atenção para esse aspecto, vai notar o quanto as pessoas fazem comentários sobre um crime ocorrido e que estão observando. Dentre essas pessoas que estão no local pode-se encontrar algum parente ou amigo próximo que, revoltado com o fato, esteja vociferando informações importantes para a elucidação do fato. Normalmente, as pessoas que ali estão são das imediações e muitas conhecem alguma coisa sobre a vítima ou o agressor. Quando se aglomeram para ver o local e a própria movimentação policial, ficam a comentar os mais variados assuntos sobre o caso que estão vendo. Catalogar possíveis testemunhas. Esta é uma importante ajuda para o esclarecimento do crime. Dessa forma, o policial que primeiro chegar ao local deve procurar sempre interagir com as pessoas que estejam nas imediações, verificando de forma sutil e informal pessoas que poderiam prestar algum testemunho do crime. A tarefa de identificar uma potencial testemunha pode ser executada, simultaneamente, com a atenção nos comentários de populares, procurando se aproximar de pessoas que estejam conversando ou demonstrando algum interesse em observar o ambiente do delito. Observar possíveis suspeitos. Prestar bastante atenção aos comentários das pessoas que estão observando o local de crime, pois a possibilidade de observar ou identificar suspeitos daquele crime são maiores. É comum, em alguns casos, o autor do crime estar nas imediações ou no próprio local, observando o trabalho da polícia e da perícia. Existem até aqueles mais ousados que vêm conversar com algum policial, na tentativa de extrair informações sobre o que já foi descoberto sobre o crime e, assim, poder avaliar quanto à sua segurança de não ser descoberto.
Reflexão. O primeiro policial que chegar ao local de crime deve estar ciente das providências e tarefas a serem realizadas. Melhor e mais seguro será o resultado da investigação, pois a tomada de providências adequadas garante mais segurança ao próprio policial, às vítimas e à investigação. Destaca-se como é importante a realização de tarefas pelo primeiro profissional no sentido de auxiliar na investigação e preservar as informações. Vamos refletir. Caso 1. Existe um caso que é bastante ilustrativo de uma investigação que tinha tudo para correr bem e que desembocou num desastre, o qual se prende com a descoberta, em junho de 1994, em Los Angeles, Estados Unidos, dos corpos de Nicole Simpson e Ron Goldman, brutalmente assassinados, envoltos num mar de sangue. A polícia local encontrou uma cena de crime repleta de vestígios. Sangue, peças de vestuário, pegadas e um rastro de sangue que revelava o caminho seguido pelo criminoso. Seguindo esse rastro, a polícia chegou à casa do ex-marido de Nicole, o astro de cinema e ídolo do futebol americano O.J. Simpson, onde obteve mais vestígios, manchas de sangue no carro, nas suas meias e no chão do jardim. Exames de ADN comprovaram que esse sangue era das vítimas. Pensou-se que o caso estava encerrado e que nada poderia ser alegado em contrário, pelo que a condenação de O.J. Simpson era certa. Contudo, os advogados puseram em causa o trabalho da polícia. As câmaras de televisão filmaram um policial responsável pela recolha de vestígios na cena do crime, recolhendo amostras sem luvas, pessoas a circular na cena do crime. Isolamento deficiente da mesma. Vestígios recolhidos sem identificação e registro, empacotados sem que estivessem separados. A recolha foi efetuada apenas por um policial sem testemunhas. Para terminar, o laboratório não cumpriu os padrões mínimos de manusmento, preservação e separação de vestígios. De onde resulta que, se todos os intervenientes respeitarem os protocolos de atuação em vigor, os procedimentos relativos à cadeia de custódia e os vestígios forem sujeitos à perícia em laboratórios acreditados e certificados, diminuirão os erros, e estará aberto o caminho para que não sejam condenados inocentes e ilibados os autores dos ilícitos. Investigação. Caso 2. Policiais do XX Distrito Policial levaram um ano para descobrir que o suspeito por um homicídio estava preso. Eles investigavam uma morte ocorrida em 14 de março de 2010, cuja autoria se sabia desde 8 de abril de 2010. Por causa disso, a Delegacia de Homicídios encaminhou o caso no 4732-10 ao distrito. Ao ir ao local onde o suspeito morava, em maio de 2012, os investigadores descobriram que ele estava preso havia um ano na penitenciária central. O suspeito é interrogado somente em 5 de junho de 2012. Fataísque 3 gramas 0 TFMKK 8 por 525 CF 7 FNLJLKR 2. Caso 3. Os policiais militares são os primeiros a chegar ao local do crime. Cabe a eles preservar a área para que nenhuma prova se perca. Em seguida chegam a homicídios e os peritos da criminalística. Mas nem sempre a cena do crime é preservada de maneira adequada. Em 26/03/2011, a saída da PM do local do crime fez com que os investigadores ficassem impossibilitados de atender outra ocorrência de homicídio no sítio cercado, segundo o relato nos autos no 24.757/11. Eles tiveram de aguardar a chegada do IML ao local, onde havia grande concentração de populares. Erros Fataísque 3 gramas 0 TFMKK 8 por 525 CF 7 FNLJLKR 2. Saiba mais. De referência aos indícios muito evidentes em um local de crime, deve ser observada a existência dos disparos de hesitação e, ainda, de lesões cortantes ou pérfuro-cortantes de hesitação.
São indícios evidentes que, em alguns casos de suicídio, podem confundir os policiais que estão no local. Isso pode acontecer se a morte ocorreu numa situação em que apenas um projetil atingiu o corpo da vítima, mas, no entanto, ao examinar o local, os policiais encontram indícios de vários disparos, estojos, projéteis, impactos em parede, móveis, etc., e o exame da arma indica que ela foi disparada diversas vezes. Essa situação poderá conduzir à conclusão errada de que teria ocorrido um tiroteio e que a morte foi um homicídio. Em alguns casos, a vítima aponta a arma para a cabeça e instintivamente a retira no momento do disparo, e o resultado é que o projetil não atinge o alvo, indo impactar em algum ponto do ambiente onde está a vítima. Isso pode se repetir por diversas vezes, até que finalmente a vítima se decide a realizar um disparo efetivo, que pode ou não ser fatal. No cotidiano policial têm sido registrados inúmeros casos de disparos de hesitação, não apenas da forma descrita anteriormente, como ainda com a vítima disparando diversas vezes contra paredes e imóveis, ou, ainda, fazendo uso da arma em ambiente diverso daquele onde seu corpo foi encontrado. Essa última situação pode ser constatada, facilmente, de modo particular, em casos que envolvam revólveres, pois ocorre de se constatar apenas uma lesão fatal na vítima e nenhum outro projetil ou impacto no ambiente, enquanto na arma existe mais de um estojo percutido e deflagrado em seu tambor. A constatação de que a vítima efetuou outros disparos em ambientes diversos poderá ser verificada, também, em casos que envolvam pistolas semiautomáticas, desde que se possa identificar o primeiro local. Considerando que esse tipo de arma, após cada disparo ejeta o estojo, estes estarão à espera de serem coletados. E, ainda que não se recupere nessa área qualquer projetil, os estojos encontrados poderão ser microcomparados pelas marcas de percussão e de extração existentes, deixadas pela arma. Estudo de caso. Foram encontrados na rodovia Rio-Magé 2 corpos humanos masculinos esquartejados. Os membros foram separados em pequenas partes, mãos, pés, pernas divididas em 2 pedaços, braços divididos em diversos pedaços, e as cabeças separadas do corpo apresentavam, no crânio, ferimentos causados por instrumento com ação cortocontundente, provavelmente machado. As faces apresentavam uma expressão de terror. Os troncos das vítimas apresentavam ferimentos profundos, inclusive com a retirada de pedaços, indicando que sofreram torturas quando ainda vivos. Os pedaços dos corpos foram colocados em bolsas plásticas, das do tipo usadas em supermercados, para embalar as compras dos clientes. Junto aos corpos havia um pedaço de papelão, onde se podia observar a seguinte mensagem: "Não tem caô, esses não estupram mais." É o exemplo. Havia também um segundo pedaço, grande, de papelão que servira para forrar o fundo do automóvel que transportara os corpos. Segundo testemunhas, uma Kombi havia jogado os corpos naquele local. Nesse pedaço de papelão podia-se observar a existência de uma etiqueta adesiva, bem grande, com um endereço bem legível, indicando que aquele pedaço de papelão pertencia a uma caixa grande que entregara alguma mercadoria em uma escola pública do local. Sendo você o policial encarregado da investigação, quais os procedimentos profissionais a serem adotados, com a finalidade de identificar os autores do crime? Lei nº 13.964 de 24 de dezembro de 2019. A Lei nº 13.964 de 24 de dezembro de 2019, mais conhecida como Pacote Anticrime, veio trazendo alterações bastante significativas no âmbito normativo da justiça criminal. Dentre tantas mudanças programadas, algumas têm incidência, direta ou indireta, no sistema de investigação preliminar processual penal. Nesse sentido, podemos pontuar a implementação da cadeia de custódia, que visa assegurar a integridade dos elementos probatórios, garantir a história cronológica e rastreabilidade, e por consequência a autenticidade e confiabilidade dos materiais, evidências.
A lei do pacote anticrimes é muito extensa e por ora vamos nos ater ao capítulo 2, do exame de corpo delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral art. 158A ao art. 158F, que nos interessa para entendermos no que ela contribui com a criminalística. Assim, vamos começar. Cadeia de custódia é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu recolhimento até o descarte. A cadeia de custódia dá-se início com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. O policial militar que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação, este sendo classificado como vestígio. Atenção, é importante que o PM faça o isolamento do local de infração tendo em mente que os vestígios podem estar nas proximidades do local, não apenas no local imediato, sendo assim é de fundamental importância o correto isolamento e preservação do local de infração penal. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas: e reconhecimento, ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. E isolamento, ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime. E fixação, descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. IV coleta, ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza. V acondicionamento, procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Transporte, ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas, embalagens, veículos, temperatura, entre outras, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse. Recebimento, ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu. Processamento, exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito. Armazenamento, procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente. Descarte, procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Assim, todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.
O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo, o qual só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e, motivadamente, por pessoa autorizada. Após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. É obrigatório que todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios. A entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam, de responsabilidade da central de custódia a gerência dessas informações. Sendo identificadas e registradas data e horário de todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado. Por fim, é importante destacar que a cadeia de custódia não é atividade exclusiva da perícia, abrange todos os envolvidos, assim qualquer pessoa, seja ela civil ou militar, que for receptor de algum objeto material que possa estar relacionado a alguma ocorrência, deve também, já no seu recebimento ou achado, proceder com os cuidados da aplicação da cadeia de custódia, para que se consiga a garantia de verificação da cronologia existencial da prova, desde o momento em que um vestígio é reconhecido como prova potencial até o momento em que este é descartado. Instruções Gerais de Procedimentos Padrão da Cadeia de Custódia de Vestígios, acionamento do CCRIM e solicitações de perícias, IG 001, 2020. Resolução SEPM número 755, de 17 de setembro de 2020 BOL PM número 183, 5 de outubro de 2020. Conhecendo o Centro de Criminalística Coronel PM Luiz Valdemar Xavier Vieira. Criado por ato do Comandante-Geral, em 9 de fevereiro de 1988, o então Núcleo do Centro de Criminalística da SEPM surgiu como uma resposta da corporação à necessidade de ter em seus quadros oficiais peritos militares dotados de conhecimentos técnicos científicos para atender às requisições emanadas das autoridades de polícia judiciária militar, judiciária singular e do Ministério Público, agilizando assim os procedimentos apuratórios onde estão envolvidos policiais militares. O CCRIM dispõe dos seguintes serviços de perícia: exames em armas de fogo e munição, balística, locais de acidente de trânsito e de infração penal, exames em veículos em geral, locais de arrombamentos, local de crime, exames de adulteração e falsificação de documentos, cédulas, assinaturas e manuscritos, documentoscopia, mercadorias e gêneros diversos, merceologia, identificação de substâncias e materiais entorpecentes, combustíveis, remarcação e adulteração de chassi, laboratoriais, reproduções simuladas, informações e pareceres técnicos. Com base no Boletim da PM número 183, de 05, de outubro, de 2020, IG 01, 2020, que trata de procedimentos padrão da cadeia de custódia de vestígios, acionamento do CCRIM e solicitações de perícias, que foi advindo da promulgação da Lei nº 13.964 de 24 de dezembro de 2019. É importante que o policial militar tenha conhecimentos dos procedimentos básicos em local de infração, reconhecendo quaisquer elementos como de potencial interesse para a produção de prova pericial, e que será de sua responsabilidade a preservação e deverá ser adotado os procedimentos, a saber: i. Garantir a segurança, integridade física. A. Sua segurança e de sua guarnição, e b. A segurança de outrem, vítima, s, e outros, inclusive do, s, infrator, s. E socorrer. A, s, vítima, s, e b, u, s, infrator, s.
I. Prender o S. Infrator, ex. IV. Isolar o local de infração. V. Preservar o local de infração. Vi. Comunicar o fato à autoridade de polícia judiciária militar ou comum competente, e vi aguardar no local a chegada da perícia criminal militar ou civil, caso haja necessidade. Tipos de documentos da cadeia de custódia. Ficha de acompanhamento de vestígio, FAV, é o documento, no qual se registram as características de um vestígio, local de coleta, data, hora, responsável pela coleta e demais informações que deverão acompanhar o vestígio para a realização dos exames. Ficha de auditoria de custódia, FAC, é o documento que deverá ser preenchido quando houver o rompimento de algum lacre, cujo número deverá ser imediatamente registrado na referida ficha. Guia de Transferência e Posse dos Vestígios, GTPV, é o documento de controle de tramitação interna, por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, tendo todas as ações registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação. Tipos de acionamento do CCRIM. Necessidade de presença imediata do perito militar. Presença. Responsável pelo acionamento período. Como acionar meios formais para o envio da quesitação, prazos máximos para o envio de quesitos, presença imediata do perito militar, presidente do APF. Qualquer horário, meios de comunicação disponíveis na PMERJ, telefono, rádio, etc., ratificar o pedido por meio da ACI, constatando o S, tipos, S, de exame, S, e quesito, S, a ser, respondido, S, 05 dias úteis. CMT, chefes e diretores ou em suas ausências o oficial mais antigo expediente 10 dias úteis a contar da data do acionamento da equipe. Off, dia, off, permanência, off, sobreaviso fora do expediente. Ou sem expediente. Sem a necessidade de presença imediata do perito militar. Presença responsável pelo acionamento, formalidades. Sem a necessidade de presença imediata do perito militar. Encarregados de registro, procedimentos apuratórios e processos, RPM, IPM, sindicância, averiguações, inquéritos técnicos, processos administrativos disciplinares, entre outros, oficiar ao chefe do CCRIM. Por meio de CI. Via SEI, solicitando o exame pericial, explicando o S, quesito, S, a ser, respondido, S. Exemplo. Na reserva de armamento, um policial militar vai acautelar um fuzil para ser utilizado durante o serviço de patrulhamento, fez a manutenção de primeiro escalão e posteriormente foi municiar o armamento no local reservado para tal caixa de areia. Neste momento houve um disparo, fato informado ao quarteleiro, que de imediato informou ao oficial responsável pela rumbe, o qual determinou que fosse feito uma parte pelo policial militar que estava manuseando o armamento e que fosse feita a coleta e o acondicionamento do armamento. A parte do policial militar deu início a um procedimento apuratório, com o intuito de saber se houve imperícia ou se o armamento encontra-se com algum tipo de desgaste ou defeito, sendo designado um responsável, encarregado, pelo procedimento que fez o preenchimento da FAV e o transporte para o Centro de Criminalística Coronel PM Luiz Valdemar Xavier Vieira, onde será realizada a perícia para que seja respondida aos quesitos que o responsável pelo procedimento solicitou que fossem analisados na perícia. Posteriormente foi feita uma correspondência interna, encaminhando a evidência, o armamento, acondicionado e lacrado ao CCRIM, acompanhado com a FAV preenchida, constando nessa CI. Os quesitos, perguntas, a serem respondidas pelos peritos. Modelos de documentos utilizados para a cadeia de custódia no CCRIM, conclusão.
A autoridade policial e seus agentes, enquanto aguardam a chegada da equipe de perícia, devem iniciar as investigações sobre a ocorrência, procurando saber dos fatos, a partir das informações do primeiro profissional de perícia e quaisquer outras pessoas que estejam nas imediações. É claro que todo o trabalho da autoridade policial e seus agentes, enquanto os exames periciais não forem concluídos, deve ficar restrito à área externa ao isolamento dos vestígios, pois sob nenhuma hipótese pode haver movimentação de pessoas naquele interior. Dentre outras medidas, recomenda-se destacar um policial da equipe, sem qualquer identificação visual, para descer da viatura antes do local e se infiltrar no meio das pessoas, com o principal objetivo de ouvir e coletar informações sobre a ocorrência, pois é nesse momento que os populares conversam sobre as circunstâncias do crime, e essas conversas, normalmente, são entre pessoas que residem no local e trazem informações de suma importância, podendo, inclusive, indicar o autor do fato. Quando dessa observação, deverá a autoridade policial e seus agentes ficarem atentos para identificar alguma pessoa que tenha presenciado ou saiba de alguma coisa sobre o delito, a fim de solicitar que seja testemunha. Geralmente, há resistência das pessoas em aceitar ser testemunha. Por esse motivo, a autoridade policial e seus agentes deverão ter muita habilidade para abordar essas pessoas, esclarecendo e conscientizando-as da importância de colaborarem com a investigação. Em caso de homicídio, torna-se indispensável estabelecer a identidade da vítima. Este será o primeiro e mais importante passo para dar início a uma investigação técnico-científica nos crimes de morte. Deve-se entender que a vítima é sempre a chave que leva ao esclarecimento do fato. E que é impossível investigar o que lhe aconteceu sem entender-lhe a personalidade. De fato, é impossível investigar um crime sem compreendê-lo, particularmente, aqueles misteriosos contra a vida. Em especial, nesses casos, embora possa parecer contraditório a leigos, a vítima, por ter sido quem foi, tornou-se responsável pelo que lhe aconteceu. E, muitas vezes, deixa registrada em agendas pessoais e de telefones, diários, caderno de notas e etc. a trágica trajetória que a conduziu ao próprio fim. Como era ele? E o investigador, ao responder a si mesmo, percebe que é uma aula de investigação de homicídio. A pergunta é o ponto de partida de toda uma investigação. É a parte mais estranha do trabalho de um investigador, reconstituir a personalidade do morto. Estabelecer um tipo de contato com quem agora não passa de um cadáver. A vítima é o centro do mistério de sua própria morte. Justificam-se, assim, os cuidados e variados meios que o autor emprega para dificultar o estabelecimento daquela identidade. Para tanto, utiliza-se desde a simples ocultação de cadáver em locais de difícil acesso, até o seu esquartejamento, passando pelo emprego de combustíveis para carbonizar os restos mortais, a combinação de suicídios e acidentes fatais, estes últimos exemplos muitas vezes relacionados ao recebimento de seguros de vida. Há casos em que, para evitar suspeitas, após o desaparecimento da vítima, o autor divulga histórias de que ela teria viajado para local ignorado, fugido em companhia do amante ou, apenas retornado para a casa da família. Referências: Capes, Fernando. Curso de Processo Penal. 12. ed. Rev. e Atual, São Paulo, Saraiva, 2005. Cavalcante, Ascendido. Criminalística Básica. Editora Sagra de Lusato. Terceira ed. 1995. Curso de Aperfeiçoamento de Polícia Judiciária, Delegacia Legal. Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Academia de Polícia Civil Silvio Terra. Rio de Janeiro. 1999-2000. Dorea, Luiz Eduardo, Vitor Paulo Stumvou, Vitor Quintela. Criminalística. Editora Millennium, quinta edição, 2012. Dorea, Luiz Eduardo. Local de crime. Porto Alegre. Editora Sagra Lusato.
1995. Espíndola, Alberi. Perícia Criminal e Cível. 3 graus edição, Campinas, 2009 Feitosa Aragão, Ranvier, Quintela, Victor Manuel, Stunvol, Victor Paulo, Tratado de Perícias Criminalísticas. Porto Alegre. Editora Sagra Lusato. 1995 Rabelo, Heraldo. Balística Forense. Segunda ed. Porto Alegre. Editora Sulina. 1982. Revista de Criminalística do Rio Grande do Sul, número 7, 1968. Contribuição ao estudo dos locais de crime. Professor Heraldo Rabelo, página 51 a 75. Távora, Nestor, Rosmar Rodrigues Alencar. Curso de Direito Processual Penal, Juspodiv, 8ª ed., 2013. Toqueto, Domingos, Zarzuela, José Lopes, Bizarro Mendes, Lamartine, Zarzuela, José Lopes. Temas Fundamentais de Criminalística. Porto Alegre, Sagra Lusato, 1996.